Nunca tive a ideia do que era ser cenógrafo. Não imaginava. Aliás, eu aprendi a ser cenógrafo com o Rui Furtado, que era um diretor de desfile, quando eu fiz o primeiro cenário para fórum, a boca de cena só, e ele começou a me ensinar o que tinha que ter numa boca de cena para não ver a modelo. Eu aprendi com ele a ser cenógrafo. A partir desse dia, eu observei demais a cenografia de moda, observava muito carnaval desde criança, achava fascinante aquilo, mas eu não tinha noção de como aquilo era feito. Inclusive fui chamado em 91 ou 90 para ser carnavalesco de uma escola do Rio. E eu saí correndo porque eu assustei. Eu não tinha a mínima noção de onde começar. Quando eu me dei por conta, eu me lembro contando para minha família, olha, eu lembro do cheiro da madeira. Minha mãe tinha 4 anos nessa época. Eu andava dentro da marcenaria. Eu nasci dentro da indústria do meu pai, no interior, em Cajubi. Eu via serrar a madeira, eu via aquele pó saindo e o cheiro da madeira era como se fosse uma droga. Eu ficava enlouquecido. E aos 18 anos, quando eu voltei para lá de férias, de 18 para 19 anos, ele estava construindo uma casa. E eu sugeri, deixa eu desenhar as portas e executar os armários. E eu, em 2 meses, 3 meses, eu executei todos os armários e as portas da casa dele, sem nenhuma orientação técnica. Eu comecei a pensar em cenografia em 94, quando o MAM me chamou para desenvolver os painéis expositivos, não a museografia, não desenhar a museografia de uma exposição, e sim criar painéis para eles que durariam até agora. 14 anos esses painéis existem, eles estão reformulando agora os mesmos painéis. Com essa questão da arte, eu fui sendo indicado para moda. Eu fiz um trabalho para Leves de cenografia, que foi o primeiro. Depois fiz um desfile para eles. Aí comecei a fazer esse cenário para o São Paulo Fashion Week. Mas o grande assim, projeto desafiador foi uma indicação que eu tive para ir conhecer o Giovanni Bianco na Fórum e ia fazer uma exposição no MAM, que é o Photogenic. E ele falou assim, isso é possível? Eu falei, me dá o projeto que eu desenvolvo para você toda a exposição. Aí foi uma grande inserção na moda. Aí eu fui para o cenário. Você já usava acrílico nessa época? Não, Como começou essa coisa de acrílico? não. O acrílico era um fascínio meu pelo plástico. Utilizar o acrílico é um material que ele tem uma flexibilidade e ele uma facilidade para encontrá-lo pronto. Eu não necessito de grandes máquinas, vamos supor, injetoras para fazer, porque eu adoro plástico junto com madeira. Eu acho tão antagônico, assim, coisa sintética com o natural. Eu sempre busco usar isso no meu trabalho. E o acrílico surgiu numa necessidade de um cenário que ia ser iluminado, da Cia Marítima, em 2000. Foi quando eu propus um cenário com 1 tonelada de acrílico e as modelos andavam e era tudo iluminado. Era um cenário com caixas, era uma loucura, era uma desconstrução da boca de cena. Não tinha boca, a boca eram as caixas. Nesse dia que ele trouxe o acrílico e foi encostado na parede, foi quando eu tive o insight de pensar em design. Eu já pensava em design de uma linha de produtos da Marton, em meu nome e produto para a empresa. E eu falei assim, acrílico listrado. Foi aí que eu tive o insight, que eu chamei as empresas para serem colaboradoras e ninguém... E as listras vieram de onde? Você via muita listra? Você sonhava com Não, isso? as listras, assim, o insight das listras foi como eram essas listras empilhadas. Foi uma coisa foi uma consequência, não era assim proposital as listas, foi porque eu vi e tive o insight. A questão da listra na série Entre Linhas, ela vem para juntar as áreas que eu trabalho. Aí eu comecei a amarrar tudo isso, que é a arte, moda, arquitetura, design, que eu acho que eles caminham juntos. Não é um material muito acessível em termos de custo, então por isso a edição. E isso foi o que me projetou como designer de objetos e daí para frente, designer de lojas.